poucos, mas pela internet nós somos muitos. Não é isso, seu Alberto? Seu Alberto que nos acompanha. Nós somos pouco por quê? Porque tem um grupo fora da congregação, participando do Le Hadik et Hador, que é a preparação de uma geração, nova geração. Ali estão reunidos crianças, jovens, os responsáveis, os idosos também que foram convidados. Todos aqueles que sentiram necessidade de ir a estar ali nesse encontro de gerações e estão lá orando e estabelecendo tudo aquilo que o Eterno tem para cada um deles. Irmãos, isso e eles estão lá se reunindo no Shabat. Isso é muito importante. É muito importante porque nós temos que tomar cuidado e observar tudo aquilo que prescreve na sua palavra. Porque quando nós saímos tanto desse lugar para estar em outro lugar, e esse dia for o Shabat, nós temos que ter o mesmo comportamento e darmos o mesmo testemunho. Porque para isso que nós estamos aqui, para sermos testemunhos da vontade de Elohim. Se você for comigo lá em Êxodo, vamos lá, irmãos. Eu estava orando nessa manhã e pedindo que o Eterno seja misericordioso para conosco, que estamos aqui, e para também com aqueles que estão lá. Porque é uma função muito importante estar reunido fora daqui, mas com muito perigo, porque qualquer atrativo te tira da presença do Shabat. Qualquer atrativo pode te tirar da presença do Shabat. Por isso, quando eu saio daqui e vou, eu tenho que ir, mas para ser testemunho. Testemunho da palavra de Adonai. Se você ver lá no capítulo 31 de Êxodo, irmãos, eu queria ler só o verso, do verso 12 em diante ali. Você vai ver ali, por quê? Porque vai falar do Shabat. E logo depois ele vai falar bem assim, olha, eu dei essa palavra, a Torá, para que ela fosse testemunho. E o Shabat não foi revogado. Então toda vez que eu for, porque a porção dessa manhã é boa, vai. Eu tenho que ir para ser testemunho. Então olha só, no verso 12. Disse mais o Eterno a Moisés, diz aos filhos de Israel, certamente guardarei os meus Shabats, o meu Shabatot. Isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Eterno, que vos santifico. Então, se eu estou saindo para preparar uma geração, eu tenho que saber que essa geração tem que observar o Shabat. Ao verso 14, portanto, guardareis o Shabat, porque santo é para vós. Aquele que profanar, certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho, será exterminado no meio do seu povo. 6 dias trabalhará, mas no 7º dia será o Shabat do descanso solene, santo ao Eterno. Qualquer que no dia do Shabat fizer algum trabalho, certamente será morto. Os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando-os nas suas gerações por uma aliança perpétua. Então, o que eu estou cumprindo uma aliança, irmãos. É um preceito bíblico, é uma aliança, é um mandamento. E ele não foi revogado. No verso 17 diz assim, entre mim e os filhos de Israel, será ele um sinal para sempre. Pois em 6 dias fez o Eterno o céu e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Olha que maravilha. Olha o verso 18, irmãos. Quando o Eterno acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, quando ele acabou de prescrever a obrigatoriedade de eu e você cumprirmos um Shabat, ele fala assim, olha, quando o Eterno acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Elohim. A Torá de Moisés é um testemunho para que eu venha assim cumprir tudo aquilo que foi estabelecido ali. Então, quando a porção fala assim, vai, eu vou. Você e eu temos que ir. Porém, nós temos que saber que nós temos que ser testemunha. Em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de seus filhos poderem sair e aprender de ti em outro lugar.
Que eles possam, neste momento, estar deliciando, Senhor, a Tua palavra. Que eles possam estar se alimentando neste Shabat da Tua palavra. Que a Tua filha seja, ó Pai, a Tua voz no meio deles. Examinando a Tua Torá, examinando essa porção maravilhosa na Tua presença. Não, assim como o Senhor será com eles, o Senhor seja também conosco. O Senhor seja com aqueles que estão pela internet. Faça a Tua vontade no meio do Teu povo. Ensina-nos, Senhor, a ouvir e a obedecer a Tua voz. Manifesta a Tua graça em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 A porção dessa manhã, irmãos, ela encontra-se lá em Êxodo. Aí mesmo. Porém, no capítulo 10. É bo. O verbo aqui, dessa paraxá, que representa essa semana, é vai. Êxodo, capítulo 10. Esse verbo aqui, irmãos, dá sentido de movimento. Você precisa levantar e ir. Por isso que eu comecei lembrando que quando nós tivermos que ir, quando nós tivermos que levantar, nós temos que ir pelo mover do Espírito, porque nós seremos uma testemunha diante de Elohim. Então o verbo aqui dá sentido de movimento. Tem uma característica interessante nesse verbo, porque ele é um verbo forte, na execução de quê? De uma ação, de uma ordem irrevogável de sermos testemunhas das ações da justiça de Adonai. Vai encerrar aqui as pragas do Egito e ali vai ser estabelecido que essas ações de justiça é para que o nome do Eterno seja conhecido. Por isso que ele fala assim, olha, por isso que é chamar a atenção para que nós sejamos testemunhas. Diante da falta aqui de temor, irmãos, de Faraó, não de Faraó, mas se nós trazermos para a nossa presença, para o nosso tempo, para a nossa época, há falta de temor nossa, dos homens, dos ímpios, daquele que não conhece a Elohim, ou daqueles que conhecem a Elohim, mesmo assim o desprezam. Mesmo assim o desprezam. Então, diante dessa falta de temor aqui, a mensagem aqui, irmãos, toma forma de quê? De testemunho, de nós irmos sobre as ações de justiça para as nações e para essa geração futura. Por isso que lá está reunido muitas jovens, muitas crianças. Né? E vai culminar na instituição do calendário bíblico. Essa porção aqui vai culminar na instituição do calendário bíblico. E com a celebração de Pêssah, se você ver aí, no verso do capítulo 12, o verso 10 vai falar, olha aí, a praga dos gafanhotos. Depois, no capítulo 11, fala da praga dos primogênitos, está vendo? Também tem a praga das trevas, também lá no capítulo 10. Vai inserir ali Pêssah, no calendário já oficial do Eterno. E se você ler com calma, você vai ver que tem muitas mitzvot, muitos mandamentos para serem cumpridos aqui nessa porção, porque ele vai trazer Pêssah. E Pêssah nós temos muitos mandamentos ali para serem cumpridos, como nos afastar de todo o ferimento, de todo o pecado, né, para nós estarmos diante do Eterno. Então ali tem muitos pequenos e grandes mandamentos. Um dos grandes mandamentos estabelecido em Pêssah, irmãos, é uma mitzvah, uma das mais importantes que eu achei aqui. Não que as outras sejam menos importantes, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que para nós aqui essa mitzvah é muito importante, que é a mitzvah de você contar aos seus filhos, de você narrar, de você fazer uma Haggadah para o seu filho. Contar a história para o teu filho. A história dos filhos de Israel. Isso é testemunho. Isso é você dar testemunho quando você estabelece a narração. Por isso que Pêssah tem muitos mandamentos pequenos e grandes mandamentos, mas todos de grande importância. De grande importância. Por isso que na Páscoa você tem que vir aqui no capítulo 12 de Êxodo e olhar com todo carinho, porque ali está estabelecido tudo que você precisa saber para como você vai celebrar Páscoa. Então aqui tem uma das mitzvahs mais importantes, que é narrar, que é contar, que é falar para o seu filho e os filhos dos seus filhos, que o povo judeu, que os hebreus, foi escravo no Egito, e que o Eterno, com mão forte, com braço forte, braço estendido, os tirou numa escravidão que eles viviam ali no Egito. Este é o mandamento para mim e para você. É para que conte aos filhos, aos ouvidos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos, para que as gerações
possam reconhecer e aprender como Elohim nos libertou. Como a mão forte de Elohim, como ele vai estabelecendo as coisas e as situações para ele dar aqui, para mim e para você, libertação. Libertação, você acha que você está sendo privado de muitas coisas? Amém, porque você pode estar sendo liberto de muitas coisas. Então você precisa entender, e você precisa falar para os seus filhos, o filho dos seus filhos, você está vendo aqui, ó, a avó da Diane, que é a bisa do Rafael. Gerações, irmãos, que precisam estar aprendendo, daqui a alguns anos, vai estar os filhos do Rafael, e ele vai falar da grandeza de Adonai, da grandeza do Eterno, quando ele estabelece aqui a palavra dele. É uma ordem aqui estabelecida aqui, ó. Olha no capítulo 10. Por quê? Porque há uma resistência muito grande aqui de Faraó, que tem um coração obstinado, duro, e ele perdeu as oportunidades que foram dadas para ele. Olha só no capítulo 10. Acompanhe comigo, no verso 1. Depois disso o Eterno a Moisés vai ter com Faraó, pois endureceu o seu coração, e o coração dos seus oficiais, para fazer estes meus sinais no meio deles. Verso 2. E para que conte aos teus filhos, e aos filhos dos teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Eterno, para que eles possam aprender o meu nome, para que eles possam aprender a santificar o meu nome. Então é um mandamento aqui, que aqui antes dele estabelecer a praga ali dos gafanhotos, ele dá esse mandamento já para Moisés e para Arão, que vai culminar onde? Em Pêssah, que vai ser uma obrigação. Quando você vê ali a Haggadah, e você acha que aquilo ali é cansativo, irmãos, você precisa prescutar a palavra e ver que isso ali é um milagre, nós podermos ter a Haggadah em nossas mãos, Diane. É um milagre podermos recitar toda a palavra de Adonai para os nossos filhos, e assim eles ensinarem aos filhos deles, e assim por diante a todas as gerações, até a volta do Mashiach. Até a volta do Mashiach. É uma obrigação minha e sua. A palavra testemunho aqui, irmãos, é edut, no hebraico. Geralmente, irmãos, ela é traduzida como testemunho. Ela faz referência ao decálogo. Você lembra que nós lemos que depois que Adonai entregou ali o mandamento de Shabat, ele entregou para Moisés a tábua do testemunho. Por isso que eu estou falando que geralmente, segundo os rabis, é traduzido como testemunho e faz referência ao decálogo, as tábuas de pedra que Moisés recebeu, que está inserido o quê? O código da aliança, que está inserido no código da aliança. Então você observa que contar aos seus filhos é você manter, é você dar sustentação, é você dar assistência e manutenção à aliança de Adonai. É uma obrigação minha e sua. Minha e sua. E qual é a função do testemunho? É tornar, irmãos, as ações de Adonai, esses juízos que nós todos lemos aqui, que está prescrito aqui na Torá dessa manhã, é estabelecer, é tornar as ações de Adonai contemporâneas, atuais. Você quer falar? Fala, amada. Amém. Amém. Os irmãos do som, se tiver um microfone, que é bom porque o pessoal... Não tem? É. Está aqui, né? Amém. Ele está falando que nós somos, Yeshua nos ensinou, que nós somos o sal da terra. Não é isso, irmão? Como? Repete para mim. Nós somos o sal da terra. Serve para conservar. Amém. Se conserva em nós. Como nós cumprimos. Amém. Eu estou repetindo, irmãos, por causa dos irmãos da internet, tá, João? Então, é isso aí. Nós somos que temos que sair, vai e dar testemunho. Para quê? Para que as ações, para que isso que está prescrito aqui, você... Quantas vezes nós ouvimos que isso aqui é velho, que isso aqui é passageiro, já passou. Isso está no Velho Testamento assim, que os homens falam, que isso aqui é velho. Velho no sentido de não usar mais, de não querer mais, de desprezo, irmãos, mas não é assim.
Não é assim. Você precisa repetir para os seus filhos e ser testemunho para que isso se torne contemporâneo na vida deles. Para que isso se torne moderno, porque a palavra de Elohim é moderna na vida deles. Para que se torne atual. Dessa forma, é ratificado, irmãos, pela palavra anunciada lá do profeta Isaías. Nós vamos lá no profeta Isaías, que estabelece que Israel como servo e semente de Abraão. Por quê? Porque eles vão levando a semente para gerar frutos que vão ser testemunho da palavra de Adonai. Que vai culminar em quem? Em Yeshua, que vai estabelecer para mim e para você, gentios, nós que éramos gentis. Para nós que éramos gentis. Por isso que Diane foi muito bem, quando ela falou bem assim, olha, nós somos o sal da terra, para que conserve o que é as ações de Adonai em nossas vidas. Então, estabelece aqui que como servo e a semente de Abraão. Já vê? Vamos lá em Isaías no capítulo 41, irmãos. Esse deve ser o instrumento de testemunho aqui em Isaías. Espera aí, irmãos. Isaías, capítulo 41. Aqui, ó. Você vai ver que nós temos que ser instrumento de testemunho das ações de justiça do Eterno e da revelação do Mashiach. No capítulo 31 de Isaías, vamos ler lá do verso 4, irmãos. Diz assim, ó. Quem operou e fez isso? Acharam, irmãos? Amém? Verso 4 do capítulo 41 de Isaías. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Ele está falando dele mesmo. Quem foi? Eu, o Eterno, o primeiro deles. E como os últimos, eu sou o mesmo. Ele está falando assim, que a minha palavra, os meus mandamentos, a minha Torá, ela é contemporânea, ela é moderna, ela é atual. Sabe por quê? Porque Elohim é desde o princípio, ele é e ele será. Você vai ver isso aqui, ó. Ele vai falando aqui, ó. Aqui no verso, na parte B do verso 4. Eu sou o Eterno, o primeiro deles. E com os últimos eu sou o mesmo. Verso 5. As ilhas ouviram e temem. Os fins da terra tremem. Aproximam-se e vêm. Um ao outro ajuda. E ao seu companheiro diz, esforça-te. Esforça-te. Vai. O verso 7. O artífice anima o ouvires. O que alisa com o martelo e o que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos a fixa, para que não caia. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem escolhi? É a palavra de Adonai, irmãos. Descendência de Jacó, descendência de Abraão, meu amigo. Eu te tomei desde os fins da terra. Chamei-te desde os meus cantos e te disse, tu és o meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. A semente de Abraão ele está falando. Aí você fala assim, mas eu não sou semente de Abraão, então você precisa ler Gálatas no capítulo 3. Para você ver que quando você recebe a Torá, para quando você recebe os ensinos dos profetas, como você recebe Yeshua como seu Senhor e Salvador, você faz parte dessa semente. Dessa semente que o Eterno está falando, eu te tomei desde os fins da terra. Verso 9, chamei-te desde os seus cantos, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, e não te rejeitei. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Elohim. E te fortalecerei, e te ajudarei, e te sustentarei com a justiça, com a destra da minha justiça. Certamente, envergonhados e confundidos serão todos que envaidecem contra ti. Os que contendem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Haverá um confronto direto com Adonai. Você vai ver isso aqui. Aqueles que se colocam diante dos servos de Elohim, para que seja estabelecida a vontade de Elohim, para que seja estabelecida a tua palavra, aqueles que se colocam entre aqueles que vão dar testemunho, vão ter um confronto direto com o Eterno. Isso vai acontecer aqui, com o faraó. Moisés vai deixar de avisar, então ele vai começar a ter um confronto direto com Adonai. Olha o verso 12. Ainda que busque os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada.
e coisa nenhuma de valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o Eterno, verso 13, o teu Elohim, que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu te ajudarei. É a palavra de Adonai, isso aí. É a palavra de Adonai. Para quê? Porque eu preciso ser testemunho, eu preciso sair, eu preciso anunciar, mas não é fácil, irmão. Você vai encontrar barreira, como encontrou Moisés. Não é fácil. Se você for lá comigo, olha lá, vão em Isaías capítulo 3. Minto. Capítulo 43. Aí mesmo, próximo. É só virar suas páginas. É Ele que manda aí, irmãos. É Ele que vai dar proteção aos servos. E eu não posso me colocar entre aqueles que anunciam a palavra de Adonai. Eu não posso me colocar, não posso ser uma barreira de impedimento de que o nome de Adonai seja anunciado. Eu não posso ser uma barreira. No capítulo 43 de Isaías, vamos ao verso 9. Diz assim, capítulo 3, verso 9. Todas as nações se congregam e todos os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso? E fazer-vos ouvir as coisas antigas. Está vendo? Ele tá fazendo questionamento. Quem é que vai dar Hagadá? Quem é que vai narrar as coisas antigas? Olha só no verso, aí ó, apresentem-se as suas testemunhas para que se justifiquem, está vendo? E para que ouçam, se diga a verdade, perdão, irmãos. Testemunhas para que se justifiquem e para que se ouçam e se diga, verdade é. Verso 10, vós sois as minhas, amém, diz o Eterno, o meu servo, eu e você, irmãos, a quem escolhi, para que sabais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Ele é o atual, ele é moderno. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Eterno. E fora de mim não há, e não é Elohim. Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. E eu fiz ouvir. O Deus estranho não ouve entre vós, irmãos. Vós sois as minhas. Ele fala de novo, irmãos. Ele fala de novo, diz o Eterno, que eu sou o Eterno. Ainda, verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é que vai se colocar entre os testemunhos de Adonai e aqueles ao qual ele precisa resgatar? Quem é que vai se atrever a impedir que o nome de Adonai seja anunciado? É isso que o Eterno está falando. É isso que ele vai anunciar para o faraó, que não quis ouvir. Agora ele vai perder um tempo, irmão. Ele vai perder o tempo. Se você olhar aí olha o capítulo 44. Por isso, quando eu for, eu tenho que ir ser testemunha. Eu tenho que levar a Torá comigo, aonde eu for, aonde você for, aonde nós formos. Nós temos que levar a Torá conosco. Por quê? Porque Elohim é o mesmo que está aqui, é o mesmo. Olha só, capítulo 44. Deixa eu ver aqui, verso 1 mesmo, diz assim, mas agora ouve, ó Jacó, meu servo, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Eterno, que te criou e te formou desde o ventre, e te ajuntará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jessurum, a quem escolhi, pois derramarei água sobre o sedento, é a palavra, Senhor, e os rios sobre a terra seca. Ele vai fazer isso, quem vai impedir? Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, descendência, irmãos, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ó, o verso 4. Brotarão entre a erva como salgueiros junto às correntes das águas. Um te dirá, eu sou do Eterno. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão, eu sou do Eterno, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Eterno, Rei de Israel, o teu Redentor, o Senhor dos Exércitos, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Elohim.
te dirá, sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá nas suas mãos. Sou de Elohim e por sobrenome tomará o nome de Israel. Sou de Elohim. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão. Sou de Elohim e por sobrenome tomará o nome de Israel. Ser testemunha, irmãos, é testemunhar a verdade. E isso implica em nos indispor. Você sabe, e eu sei disso. Ser testemunha de Adonai é se indispor, porque a palavra no grego, irmãos, é martus. No grego, é martus. E é comparado à palavra martírio, perseguição. Aquele que vai testemunhar é aquele que vai estar sujeito à perseguição, a ser perseguido, a ser injustiçado, a ser injuriado, a sofrer, irmãos, indisposições diante dos seus irmãos. Diante dos seus irmãos. Por isso que ele fala assim, ó, você tem que ir, mas você tem que saber que eu sou eterno. É ele que vai. É ele que vai fazer. Fora de mim não há outro, ele falou. Fora de mim não há outro Elohim. Então você não pode sair, vai, Moisés, vai, Arão, anunciar a tua palavra, porque eu sou contigo. É isso que Adonai fala aqui para eles. Mas não é fácil, irmão, porque vai ter uma resistência. Testemunhar, irmãos, é a verdade, testemunhar a verdade, porque é uma legislação lá em Êxodo, capítulo 19, em Deuteronômio, capítulo 19, em Êxodo também tem também uma legislação específica para os falsos testemunhos e o verdadeiro testemunho. Então, testemunhar a verdade implica em você encontrar barreiras, em você encontrar indisposições. Se você for comigo lá em Atos, vamos lá. Aqui tem um exemplo aqui bem clássico, irmãos. Bem clássico, tá vendo? Porque o autor aqui vai mostrar para nós a vida de Paulo aqui. Tá vendo? 1 Coríntios. Atos, no capítulo 22. Por quê, irmãos? Porque Paulo vai ser colocado diante do sinédrio, diante da corte lá, dos judeus, e ele vai ter que testemunhar, irmãos, e ele não vai temer. Ele vai se colocar diante daqueles homens e ele vai anunciar. Por quê? Porque é uma ordem estabelecida para ele, para mim e para você também. Olha no capítulo 22 de Atos, para você ver. Por que você tem que confiar em Elohim, que ele fará todas as coisas? No capítulo 22, fala bem assim, ó, no verso 1 de Atos. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Ele vai dar um testemunho dele. Ele vai dar o testemunho e vai se defender diante das acusações. O verso 2. Quando ouviram que eles falavam em hebraico, maior silêncio. Guardaram. Então Paulo disse, ele vai falar em hebraico, irmãos, que é a língua dos judeus. Olha só, eu sou judeu. Ele já começa estabelecendo quem ele é. Ele começa identificando quem ele é. Primeiro ele vai falar na língua nativa dele. Eu sou judeu, ele fala, ó, nascido em Tarso, na Cilícia. E nessa cidade, criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da Torá de nossos pais, zeloso de Elohim, como todos vós sois hoje. Verso 4. Persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em grilhões, tanto a homens quanto a mulheres.
como também o sumo sacerdote me é testemunha. E assim todo o conselho dos anciãos, recebendo desde as cartas para os irmãos, fui a Damasco com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ele dá testemunho de como ele vivia, de como ele perseguia aqueles que criam em Yeshua. Ao verso 6, ora, aproximando-se de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. Aí ele vai começar o testemunho maravilhoso, irmãos. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei, quem é, Senhor? Respondeu-me, eu sou Yeshua de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não viram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, Senhor, que farei? E o Senhor respondeu, levanta-te e entra em Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui guiado pela mão do que estavam comigo e cheguei a Damasco. Certo Ananias, homem piedoso, conforme a Torá, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ter comigo e apresentou-se dizendo, Saulo, irmão, recobra-se a vista. Eles chamam o Saulo de irmão. Aquele a quem ele perseguia. Saulo, irmãos, estava entre Yeshua, entre Adonai e aqueles ao qual ele estava ministrando a palavra. Ele estava impedindo o testemunho do Mashiach. É isso aqui, ó. O testemunho do Mashiach para os gentios. E ele fala bem assim, ó, e aquele homem é chamado já de irmão. Olha só, recobra a vista, verso 13, parte B. Naquela mesma hora, ouvi, disse ele, o Elohim dos nossos pais, irmão. O Elohim dos nossos pais, irmão. De antemão te designou para conheceres a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca, ouvir o Mashiach. Verso 15. Há de ser o quê? Sua testemunha. Um homem que perseguia, irmãos. Um homem que era perseguidor, agora ele vai ter que ser testemunho. Ele vai ter que abandonar a Torá para ser testemunho? Não, ele vai ter que levar a Torá, irmãos. Ele vai ter que ir e levar a Torá. Mas para ser testemunho do Mashiach, ele vai ter que levar a Torá. Isso é lindo demais, é tremendo, irmãos. Porque você não vai ser um impeditivo, você vai ser uma testemunha. Você vai levar a Torá para apresentar em Yeshua, para ser testemunho de Yeshua. Olha aqui, ó. Hás de ser sua testemunha para todos os homens, do que tens visto e ouvido. Olha o verso 16. E agora, por que me detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, ele não abandonou, irmão, a tradição bíblica judaica. Não liberou. Olha só, voltando para Jerusalém, orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia, apressa-te, vai, sai logo de Jerusalém, porque não receberam o teu testemunho acerca de mim. Ele vai ter que sair, ele vai ter que anunciar, ele vai ter que ser testemunho em outro lugar. Em outro lugar. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente e consentia na sua morte. Até guardei as vestes dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vai, enviar-te-ei para longe aos gentios, para ser testemunha de Adonai, levando a Torá consigo. Ele não precisou abandonar. Por quê? Porque aquele Elohim que ele cria era atual, era moderno para ele, era contemporâneo para Paulo, porque é o Adonai que era, e que é, e que será, e que virá. Esse é o testemunho de Paulo. É o testemunho de Paulo. Fala, amado.
Isso. Isso. Tiago, capítulo 1. Deixa a gente ir contigo, irmão. Tiago, capítulo 1, 22 a 25. Eu posso ler, irmão? Eu vou ler Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Vamos lá comigo, irmãos. Olha só que maravilha aqui, ó. E sede, irmãos, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita e da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que a realizar. Não se trata de cumprir uma religiosidade. É o suficiente para sermos cumpridores da palavra. Amém. Amém, Senhor. Não vai surtir resultado. Nós temos que ir lá em Hebreus 4:2. Amém. A mesma que está sendo anunciado hoje para nós é a mesma do passado. Não foi acompanhado por fé. Lá em Hebreus 4:2. Eu vou ler, irmãos. Pois também a nós foram anunciadas boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhe aproveitou, visto não ser acompanhada de fé, emuná, adesão, daqueles que a ouviram. Amém. Então de nada serve a religiosidade. Isso, o José está nos ensinando ali. Então você pode ver, irmãos, que João Batista, ele é testemunho ali de Yeshua. Ele vai anunciar que Yeshua é um testemunho fiel. Sabe por quê que ele vai anunciar que Yeshua é uma testemunha fiel? Porque Yeshua é fiel porque ele fala exatamente as palavras de Elohim. Ele cumpre exatamente a palavra do Pai. Vai lá comigo para você ver. Vamos juntos. Lá em João. Está pertinho aí, ó. João no capítulo 3. Todos nós conhecemos essa palavra. João no capítulo 3. Olha do verso 22 aí, do capítulo 3. Outro testemunho de João Batista. Ele vai falar de Yeshua. E Adonai depois vai confirmar que este é o testemunho fiel. Porque ele vai falar e vai cumprir exatamente o que está prescrito na Torá para ele. Para ele. Olha só, irmãos, verso 22. Depois disso, foi Yeshua com seus discípulos para a terra de Judeia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu: o homem só não pode receber o que foi dado do céu. O homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas, olha, ele fala, de que vos disse: eu não sou o Machia, mas sou enviado diante dele. Eu sou a testemunha do Machia, está falando. Verso 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa.
É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Olha o testemunho que ele vai dar agora. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica, ele dá testemunho de que viu e ouviu, mas ninguém aceita. Olha aí, José, o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Elohim é verdadeiro. Aquele que Elohim enviou fala as palavras de Elohim, pois Elohim dá-lhe o Espírito sem medida. Porque ele vai testemunhar aquilo que ele viu e ouviu. E Yeshua está falando assim que Yeshua ouviu e ouviu do Pai, diretamente de Adonai. Verso 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Elohim. Por isso que Paulo tinha que ir lá levar consigo a Torá, para ser testemunha fiel do Mashiach. Porque se ele não faz isso, permanece sobre ele a ira de Adonai. Porque ele vai ser aquele que vai impedir do nome de Adonai, do nome de Yeshua ser anunciado. E Yeshua, irmãos, é a testemunha fiel. Em Apocalipse fala isso. Vamos lá comigo. Pode deixar, irmãos, que hoje não vai ser alongado, viu? Aqui, ó. Apocalipse, no capítulo 1. Olha que coisa linda que tem aqui, irmãos, em Apocalipse. Olha no capítulo 1. Não vou ler tudo, não. Olha o verso 4 aí. Posso ler, irmãos? João. Saudações e todoxologia. Doxologia. Perdão. É a minha versão aqui. Doxologia. Verso 4 diz assim. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está vendo? Ele está falando, olha, eu estou falando naquele lá do início de Abraão. Nada daquele do início, das pragas do Egito. Ele está falando isso, ó. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Yeshua Hamashiach. Ele está falando, ó, eu vim da parte de Elohim e do seu filho Yeshua. Olha, ele fala bem assim, ó. Da parte de Yeshua, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você vai ver que Pessa vai culminar nessa ação de Yeshua, do sangue que vai nos purificar. Olha só. Verso 6. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Elohim e Pai. E ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Eu creio nisso. Até mesmo que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou, ele fala aqui, ó, o Alaf, o Men e o Tav. Olha aqui, ó. Ele joga para mim e para você o alfabeto. Ó. Eu sou o alfa, aqui porque está no grego. E o ômega, o princípio e o fim. Em hebraico é eu sou o Alaf, o Men e o Tav. Eu sou uma existência completa de Adonai. Olha aqui, ó. Princípio e fim, diz o Senhor. Aquele que é, aquele que era, a que há de vir o Todo-Poderoso. O El Shaddai, completo em si mesmo. Autossuficiente para estabelecer tudo e tudo aquilo que o Pai vai enviou para ele. E nós somos convocados, irmãos, aqui, a sermos testemunhas fiéis. E nós vamos estar expostos a sermos confrontados, irmãos, assim como Paulo foi. Nós temos que ser uma testemunha fiel. E ir, mas levar conosco a Torá e todos os seus preceitos. Se eu sair no Shabat, eu levo comigo o Shabat. Não é que eu tenho que deixar o Shabat lá na Beit Tefilá
e agir de forma diferente. Não, não. Não é assim. Você tem que ir porque o Elohim é o que era, o que é, o que será. Ele é completo. Então, aqui, ó, nós somos convocados a sermos testemunhas assim, fiéis. E eu e você vamos estar expostos a sermos confrontados, assim como Paulo é, assim como Paulo foi. Irmãos, a Torá, testemunho fiel, irmãos, é aquele que vai levar a Torá e vai falar. Aquilo que nós falamos de Yeshua, não volta atrás. Por isso que eu falei que aquele que vai levar a Torá, porque Adonai é aquele que é. A testemunha fiel vai levar a palavra de Adonai exatamente como ela está prescrita. Isso é testemunho fiel. E por isso que porque Yeshua fala bem assim, ó, eu sou o pão da terra. Aqueles que creem em mim fluirão a rios de água purificada, pura. Ele está falando da palavra de Adonai. Porque em Yeshua está a Torá, está contido nele. Em Yeshua está contido a palavra de Adonai. Por isso que ele é um testemunho fiel. Porque ele vai cumprir exatamente a palavra. Fidelidade é isso. Quando Adonai... Amém, mas... Exatamente. Por isso que no princípio nós falamos de bo, que é um verbo que vai movimentar, e a movimentação tem que ser pelo Espírito. Senão você vai pelo engano, você vai ser testemunho de engano. Grita lá, irmão. Senão eu te ouço. O irmão lá está pedindo para nós lermos Salmo 15. É isso aí, irmãos, participem. Salmos 15, irmãos, de 1 a 3. Tem que participar, tem que ajudar os irmãos também que estão nos acompanhando. É o Salmo de Davi, irmãos. Salmos 15, do verso 1 ao verso 3. Posso ler, irmão? Diz assim: Eterno, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, amém, e pratica a justiça. O do coração fala a verdade, e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Até aqui, irmãos? Um princípio do testemunho. Amém, de entrar no tabernáculo. O irmão está falando que é um princípio daquele que é testemunho. Entrar na presença de Elohim, entrar no seu tabernáculo. Ser participante, ser fiel, ser sincero. A prática da justiça. A justiça estabelecida não por mim e por você, mas a justiça estabelecida pelo Eterno. Irmãos, a Torá aqui vai estabelecer um ensino contínuo de gerações sobre o estabelecimento da justiça. Isso aqui que o irmão está falando, que o salmista está falando. A justiça do Eterno sobre o Egito. O ensino tem a finalidade aqui de gerar em nós, irmãos, temor. Por isso que eu preciso ensinar a uma geração e a outra geração ensinar. Eu não, todos nós, não só eu, mas todos nós, temos que gerar isso em todas as gerações. É o princípio. O nome de Elohim, para anunciar o nome de Elohim, irmãos, vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 4. É um princípio bíblico da Torá, irmãos. É ensinar as gerações a ser testemunho. Qual testemunho? O da verdade, que vai levar a palavra da verdade, que vai praticar toda a justiça estabelecida nela. No capítulo 4 de Deuteronômio. Aqui, ó, Moisés está ensinando aqui a palavra de Elohim. Capítulo 4, do verso 5, irmãos. Olha só, diz assim, ó, vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como ordenou o Eterno meu Elohim. Ordenou quando? Aqui na porção dessa manhã, que ele fala assim, ó, vai lá e fala aos filhos dos teus filhos, ensina aos filhos dos teus filhos, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Guardai-os e praticai-os. Aí é o testemunho da verdade, Jane. Pois esse será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o eterno nosso Elohim, todas as vezes que o invocamos.
Que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa Torá que hoje dou perante vós. Tão somente, irmãos, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. É um mandamento bíblico, um princípio estabelecido na Torá. Anunciar a todas as gerações. Aqui, ó. Ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Princípio bíblico estabelecido aqui na Torá. Que eu tenho que ensinar, que você tem que ensinar aos seus filhos. Então aqui é uma exigência, irmãos. Quando é um mandamento do Eterno, eu tenho que cumprir. Para nós, irmãos, que conhecemos a palavra de Adonai, não é uma livre escolha. Já para mim, para você, é uma exigência. O mandamento torna-se exigência para mim e para você, irmãos. Por quê? Porque o ensinar é uma mitzvah, é um mandamento. Olha que maravilha isso. Ensinar é um mandamento, pode falar. Olha o testemunho da Diane. Ela está falando que a avó dela ensinou para ela a palavra. Amém. Amém, amém. Sabe por quê? Como é o nome da sua avó? Sabe por quê, dona Angelina? É porque é uma exigência estabelecida aqui na Torá e que esse ensino é para que eu venha temer a Deus. Temer a Elohim de Israel. É para que haja temor e assim eu possa praticar a justiça ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, ao necessitado. Por isso que é importante. Por quê? Porque todas as ações estabelecidas por Adonai de justiça vai gerar em mim o que? Um arrependimento. Um arrependimento para que eu possa retornar ao princípio bíblico da palavra. Então, por isso que tem que ensinar. Sem essa prática do ensino, nosso serviço diante do Eterno se torna-se pesado, diz Isaías. Sem essa prática de você ensinar, de você praticar a justiça, porque é uma prática de justiça, sem você gerar arrependimento ao outro, isso vai se tornar-se pesado em Adonai. E todas as coisas que eu fizer por religiosidade se tornará vão, José. Se tornará. Vamos lá comigo, você vê Isaías ensinando. Lá no capítulo 1 de Isaías. Isaías no capítulo 1. Eu gosto muito de Isaías, do livro de Isaías. Do livro de Isaías. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 11, nós lemos assim, ó. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Eterno? De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos, de carneiro e da gordura de animais cevados. Não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos, para que viesse pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. O incenso nós conhecemos como nossas orações. São coisas vãs. Para mim é abominação, diz ele. E também as luas novas, os shabbatot, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem um ajuntamento solene. É isso que ele está falando ao verso 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrecem, porque se torna pesado para ele. Não são cumpridores, Ritona. Não estabelece a justiça. Amém, amém. Como é que eu posso dar testemunho se eu não consigo cumprir? Se eu não ouvi o ensinamento dos meus avós, dos meus pais? Como é que eu vou praticar a justiça de Adonai? Olha só, verso 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, diz ele. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue, diz o Eterno. Verso 16. Lavai-vos e purificai-vos, irmãos. Essa já é uma mensagem, por quê? Porque nós estamos chegando aqui, ó, na porção, nós estamos já anunciando peça aqui, ó.
Olha só. Pelo que condescendei as vossas mãos, olha o verso 16, lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. A aplicação de justiça. Aí sim você pode se apresentar diante de Adonai. Aí sim, irmãos, esse mover do Espírito, esse mover do Rua Hakodesh, esse mover do verbo, vai, dessa porção, e vai encerrar aqui uma oportunidade, irmãos, de paz. Vai encerrar uma oportunidade de paz, do Shalom, que o Eterno propôs a Faraó, lá no Egito. Porque para fazer paz com o Eterno eu tenho que me humilhar, né, Ritona? E cessar e aceitar tudo que ele estabeleceu para mim e para você. Fazer quebrar a minha cerviz. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 27, não precisa ir lá não, diz assim que aquele que se coloque sob a minha proteção, eu quero ser protegido de Adonai, faça paz comigo, diz o profeta. Aquele que quer fazer, que está sob a proteção de Elohim, que faça paz comigo, que faça paz com ele, com o Eterno. A resistência, irmãos, que nós temos, que é em nós, nós temos que nos humilhar. Essa resistência absorve um tempo precioso para Adonai. Essa resistência que eu tenho, que você tem, ela absorve um tempo precioso para Adonai. Um tempo precioso. O tempo é chamado tempo de arrependimento, tempo para retornar. Até quando recusa humilhar-se diante de mim? Vai lá na porção para você ver. É o tempo precioso que Faraó não entendeu, não alcançou. Por que ele não alcançou? Por causa do seu coração obstinado, duro. Porque a sua cerviz não queria ser curvada, quebrada. E você acha que isso é só com Faraó? É comigo, com você, irmãos. Quando eu rejeito as coisas estabelecidas pela Torá, quando eu rejeito as coisas estabelecidas pelos profetas, quando eu rejeito que Yeshua vem ensinando ali a Torá para mim e para você. Olha aí no capítulo 10 aí, ó. Ele vai falar aqui, ó. Até quando? No verso 3. Aí, ó. Fala, amada. De Êxodo, perdão, não falei não? Êxodo, perdão, amada. Êxodo 10, verso 3. A gente tem que ir devagar, porque os irmãos anotam, depois eles estudam durante a semana. Você pensa que não? Amém, que até não seja com cada um de vocês. No capítulo 10, o verso 3 diz assim: foram Moisés e Arão a Faraó. Eles são o que? Os testemunhos. Eles estão falando, eles estão entre Adonai e Faraó, irmãos. Olha a responsabilidade. Adonai e Faraó. Eles são testemunhos. Olha só, ele fala assim, ó. Foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz o Eterno, Elohim dos Hebreus. Até quando? Qual é o tempo meu e seu? Ele está falando. Qual é o seu tempo? Até quando recusarás humilhar-se diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Faraó estava sendo um impeditivo para que o povo de Israel fosse servi-lo. Do contrário, verso 4, se recusa a deixarem o meu povo, trarei amanhã gafanhotos em teu território. Eles cobrirão a face da terra, de modo que não poderás ver o solo. Comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Comerão todas as árvores que crescem no campo. Encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios que nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que eles apareceram sobre a terra até o dia de hoje. Com isso, Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Olha o que falam os oficiais, irmãos. Faraó tinha um coração obstinado, mas olha o que falam os oficiais no verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando este homem não será por laço? Até quando essas ordens, essas ações de justiça será por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam o Eterno Elohim, o Eterno seu Elohim. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Ele reconhece que o Egito está destruído. Mas nem assim, irmãos, nem assim o seu coração vai ceder. Nem assim. Irmãos, aqueles que privam, eles mesmos se privam de fazer a paz com Adonai, com o Eterno,
para atender às suas carências físicas. Vai buscar lugar de arrependimento com lágrimas, irmãos, com risco de não me encontrar, assim como aconteceu com Esaú. Aqueles que se privam, de fazer paz com Elohim, eu me privo de fazer paz com Elohim em detrimento aos meus desejos físicos, às minha satisfação física, que não está prescrutada na palavra, mas eu quero, aí eu falo bem assim, eu tenho livre-arbítrio. Vai ter livre-arbítrio, irmãos. Vai atrás do seu livre-arbítrio. Para você que conhece a palavra de Adonai, irmãos, evite essa palavra de livre-arbítrio. Você simplesmente tem que cumprir. Simples. Cumprir. Então, aqueles que não, que têm essa resistência física, vai buscar um arrependimento com lágrimas, com risco, irmão, de nem encontrar. Vamos lá em Hebreus capítulo 12. Fala, irmão. Hã? Vamos lá. Amém, irmãos. Jeremias, ele já falou. Então vamos lá. Jeremias, para o irmão da internet, Jeremias 46, 17. Peraí. 46, 17. 16, né? Posso ler, irmãos? Amém? Jeremias, capítulo 46, no verso 16. Multiplicará os que tropeçavam. Cairão uns sobre os outros. Dirão, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Verso 17. Ali clamarão. Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Ele não vai conseguir buscar, irmãos. Nós sabemos o final dessa história aqui. Nós sabemos. Se você for lá em Hebreus, no capítulo 12, depois a gente volta lá em Êxodo, tá? No capítulo 11, você vai ver que a sentença ali foi estabelecida. Não tem mais como voltar. Mas aqui em Hebreus, eu nem fui lá, peraí. No capítulo 12, nós vamos ler só alguns versículos. Amém, Senhor, obrigado. Hebreus 12. Vamos ler o versículo 14, hein, irmãos? Diz assim, ó, ele está falando das duas alianças. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, irmãos, ninguém verá o eterno. Purificai-vos, por isso que Isaías fala no capítulo 1, purificai-vos, tirai a maldade dos seus corações. Verso 15, tende cuidado de que ninguém, irmãos, se prive da graça de Elohim, e de que nenhuma raiz de amargura, olha só, isso é importante, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Você vai ser um empecilho, você vai ser igual Faraó. Verso 16, ninguém que seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele, para saciar a sua vontade física, os seus desejos carnais, ele se torna um devasso, diz aqui no verso 16. Olha o verso 17. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Por quê? Porque passou o tempo, irmãos. Olha aqui, ó, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Ele não alcançou, irmãos. Passou o tempo, verso 18. Não tendes chegado a um monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som da palavras tais, que quantos ouviram rogaram que não lhe façam mais, porque não podiam suportar que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Então, vamos no verso 24. Diz assim, ó, Yeshua, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que as de Abel, vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram, e que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, eu e você,
que nos desviamos daquele que nos adverte lá do céu, daquele que dá o verdadeiro testemunho. Eu não quero ouvir a tua palavra, eu não quero fazer aquilo que está prescritado nela, eu não quero ouvir. Irmãos, vai clamar, se o tempo passar, vai clamar, mas a sentença vai ser estabelecida. Está vendo lá em Apocalipse? Aí, ó, capítulo 2 de Apocalipse. Eu vou terminar, irmãos. Diz assim, ó, capítulo 2 de Apocalipse, verso 18. Amém? Apocalipse 2, 18, diz assim, ó, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, isso diz o filho de Elohim, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, ele nos conhece, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino, ele engana os meus servos, seduzindo-os a prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe o tempo para que se arrependesse, é o tempo de arrependimento, da sua imoralidade. Mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, vai clamar e não vai encontrar. Bem como grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. Os rins filtram sangue e os corações bombeiam sangue. Aí a médica que sabe melhor que ele, a função importante desses dois órgãos, eles esquadrinham esses dois órgãos tão importantes para mim e para você. Olha só, ele diz assim, ó, esquadrinham os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Vão clamar, mas o tempo vai passar. Por quê? Porque teve um coração obstinado. Vamos lá, voltar lá, em Êxodo, no capítulo 11. Um coração obstinado. O arrependimento não entrou, irmãos, no coração de Faraó, porque o seu coração era obstinado. E fez cessar o tempo, desde a 8ª praga, você vê que cessou o tempo dele ali, porque ele não aceitou as benignidades, as misericórdias de Adonai. Ele não aceitou. Então não gerou nele, não entrou nele um arrependimento. Olha o capítulo 11. Fala, meu filho. Amém. É. Quem é esse Elohim? Não é isso? Diz honesto no seu coração, não a Deus. Não é Elohim. Exatamente, é essa a posição de Faraó. Olha só, a última praga aqui do capítulo 11 sobre o Egito tem uma ação direta, sem a intermediação dos seus mensageiros, daqueles que estavam sendo testemunha. A última praga aqui não vai ter a ação de Moisés e nem a ação de Arão. As duas testemunhas que estavam diante do Faraó não terá ação. Por quê? Porque cessou o tempo. Agora o confronto é com o Faraó e Elohim, direto, irmãos. O confronto vai ser direto. Olha o capítulo 11 aí. Ó. Disse o Eterno a Moisés, ainda uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará aí. E quando vos deixar aí, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. O Eterno deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito formoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Verso 4. Disse Moisés a Faraó, assim diz o Eterno, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos da terra e do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assentam com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todos os primogênitos de todos os animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais,
para que sabais que o Eterno faz distinção entre os egípcios e os israelitas, que o Eterno faz distinção entre os que servem, entre os que dão testemunho da verdade e daqueles que não dão testemunho da verdade. O Eterno vai ter um confronto direto agora na última praga, que é a morte do primogênito. Sabe por que vai ter um confronto direto? Porque Faraó diz, olha, eu não quero mais ver a sua face, Moisés. Por causa dessa declaração aqui, ó, no capítulo 10. Olha aí, ó, no verso 28. 10 aí mesmo, irmãos. No verso 28 diz assim, ó, diz Faraó a Moisés, vai-te da minha presença. Guarda-te que não mais veja o meu rosto. No dia em que vires o meu rosto, morrerás. Palavras de Faraó. Respondeu Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Agora, o confronto será entre você, Faraó, e o Eterno. O confronto vai ser entre você e o Eterno. Você vai entrar em juízo diretamente com o Eterno. Você vai entrar em juízo com Elohim. Se você rejeitar as palavras que são anunciadas pelos testemunhos fiéis de Adonai. Pelos testemunhos fiéis, aqueles que cumprem a justiça, que estabelecem a justiça ao órfão, à viúva, ao necessitado, ao estrangeiro, aquele que cumpre a Torá. Para terminar, eu convido vocês a em Isaías, no capítulo 43, para você ver o que ocorrerá quando você entra em juízo com Elohim. Capítulo 43, no verso 19. Diz assim, verso 19 do capítulo 43 de Isaías, vede, eu faço uma coisa nova que está saindo, que está saindo à luz. Não a percebeis? Porém um caminho no deserto e os rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os chacais e as corujas, porque porei águas no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste ovelha para ofertas queimadas, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho como oferta de cereais, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, o confronto será com ele. Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntos. Está vendo? O confronto vai ser direto. Procura lembrar-me, entremos, traz as suas justificativas de não me servir. Aqui, ó, verso 26, procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as suas razões para que te possa justificar. Tem justificativas para mim e para você quando eu deixo de servir a Elohim, pelo que profanarei os maiorais dos santuários, entregarei Jacó à destruição, e Israel o próprio, quando eu entrar em confronto direto com Adonai. Assim virá sobre mim e sobre você. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Que nós possamos retornar no final dessa tarde, ó Pai. E que o Senhor venha falar aos nossos corações tudo aquilo que nós necessitamos ouvir de Ti. Para que nós possamos ser testemunhas fiéis da Tua palavra, cumpridores da Tua palavra. E assim ensinar aqueles, a nossa descendência, de gerações a gerações, ensinar que Elohim é aquele que estabeleceu a Tua palavra ontem, aquele que estabelece a Tua palavra hoje e aquele que estabelece a Tua palavra para gerações futuras. Manifesta a Tua graça no meio da Tua congregação. Seja conosco neste Shabat maravilhoso. Faça, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Yevarehiha Adonai Virishmireha, Yae Adonai Palanvelecha Viruneca, Issa Adonai Palanvelecha, Viasemelecha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.
hoje às 18